Quantos views simultâneos? Estamos com 32. A gente tem que chegar em 50 para o Lois aparecer. No final do século XVIII, a população francesa era dividida em 3 estados. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Gente, vamos agora pegar aquilo que a gente discutiu há pouco de iluminismo e colocar aqui na França do século XVIII. Primeiro estado era o clero, segundo estado a nobreza, terceiro estado era o resto, que era burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses. O primeiro e o segundo estado juntos representavam apenas 3% da população. Né? Alguns vão dizer 2%, outros vão dizer 3%, vamos dizer o quê? 2 a 3% da população. Não importa, contanto é que era uma minoria pequeniníssima. Se eu não me engano, o clero era 1% e a nobreza era o restante. Né? Então, gente, era muito pouco. Eles pagavam poucos impostos e tinham acesso aos principais cargos de administração pública, ou seja, exerciam efetivamente o comando do país. A maioria do terceiro estado, deixa eu sumir aqui para vocês poderem ler. A maioria do terceiro estado era composta por trabalhadores urbanos e rurais que viviam na pobreza e na miséria. Tá beleza? Pessoal, vamos pensar junto? Se eu tenho 3 estados, desses 3, 2 sendo beneficiados, sendo privilegiados, eu já posso pensar um pouco no iluminismo aí? Vocês acham que desigualdade social é um princípio iluminista? Não é, tá? É justamente o oposto. Porque o fim dos privilégios, se existe uma classe privilegiada, ou seja, existe uma classe desprivilegiada. Então isso diminui os seus direitos. E como é que você vai defender a igualdade? Porque não tem como eu ter igualdade e ter pessoas privilegiadas. Porque o privilégio, o próprio nome já diz, eu estou privilegiando um grupo. Então, numa sociedade onde há privilégios para um grupo e ainda mais uma minoria, é uma sociedade o quê? Desigual. E a Revolução Francesa defendia liberdade, igualdade e fraternidade. Então a França do século XVIII, socialmente falando, ela já era algo que o iluminismo ia contra, que o iluminismo condenava, que era a desigualdade. Tá beleza? Deixa eu ver se temos perguntas aqui. Até agora, sim, gente. Antes que eu continue, até agora tudo tranquilo? Manda aí no chat se tá tudo bem, se tá dando para entender legal. Tá legal o raciocínio, tá dando para entender? Eu tô falando muito rápido. Manda aí, por favor. É importante também saber, não adianta ficar falando aqui e vocês não estarem na pegada. Manda aí, por favor. Sim, dá para entender, show, tudo beleza. Gente, fiquem à vontade para fazer pergunta, tá? Sempre eu dou uma parada para ler aqui. Enquanto eu tô falando, eu dou uma lida. Eu não consigo ler todos os comentários, senão eu perco meu raciocínio. Mas fiquem à vontade para mandar chat, para mandar pergunta, que sempre eu dou uma paradinha. Ainda vai ver o iluminismo na independência do Zéua. Não, já falei ali por cima, né, que o iluminismo ele vai ajudar colocando ali na cabeça dos colonos a ideia de liberdade, né? A liberdade. Como é que você tem, como é que você é livre se você é uma colônia? Não tem como. Então é justamente o iluminismo que vai fomentar esse pensamento aí. Empirismo. O professor fala um pouco de empirismo. Empirismo é a questão da experiência, não é? Você explicar as coisas também pela experiência. Pensamento empírico, né? Então foi algo experimentado. Tá muito ligado à perspectiva da razão, né? O racionalismo ele contribui muito aí no empirismo. Beleza? Durante os séculos 16 e 17, viveram prosperidade econômica, a França, né? Já em meados do século XVIII, houve uma sequência de safras agrícolas ruins que gerou alta geral dos preços, fome e queda na arrecadação dos impostos. Gente, isso tudo tá interligado. Né? Como é que isso está interligado? É simples. Se eu produzo, sei lá, trigo, e com esse trigo eu faço pão e vendo, ok, tudo tranquilo, eu tenho um custo ali de produção. Agora, se o trigo que eu plantei, eu conseguir colher somente 10% do que eu plantei,
eu vou ter que vender o pão no valor mais alto para poder cobrir o prejuízo que eu tive com a safra agrícola ruim. Então imagine que isso aconteceu mais de uma vez e aconteceu com várias pessoas. Aconteceu com vários produtores. Então isso acaba gerando o quê? Fome. Como, professor? Se o preço aumenta e a sociedade já vivia uma situação bem complicada, as pessoas não vão ter dinheiro para comprar comida. Se as pessoas não têm dinheiro para comprar comida, não têm dinheiro para pagar os impostos. Então tudo está interligado. Por mais que eu tenha botado separado aí, uma coisa entra na outra, tá? Além das safras ruins, a França auxiliou as 13 colônias da América do Norte contra sua tradicional inimiga a Inglaterra. E aí a França já vivia uma crise econômica, social e política. E ainda inventa de mandar 6 mil homens para ajudar os colonos ingleses, os colonos, lá nos Estados Unidos, a adquirirem sua independência contra a Inglaterra. Por que eles fizeram isso, professor? Principalmente porque sempre existiu a rixa entre França e Inglaterra. Né? Crise econômica é igual ao aumento de impostos. Aí é que ninguém nunca consegue entender. Toda vez que eu falo isso é difícil de entender, nem eu consigo entender. Já existia uma queda na arrecadação dos impostos porque a situação econômica na França estava muito ruim. A situação social também. Aí qual é a saída que eles encontram? Vão aumentar mais impostos. Eu já não estou conseguindo arrecadar o que era para arrecadar, imagine aumentando. Gente, esse aumento. Aí essa é uma pergunta de milhões. Pergunta de milhões. Pergunta de milhões. Olha só. Esse aumento nos impostos vai prejudicar principalmente quem? Vai afetar principalmente quem? Fala aí no chat. Vou repetir a pergunta. O aumento dos impostos vai afetar principalmente quem? Dentro do terceiro estado, vai afetar principalmente quem? E aí? Pergunta de milhões. Terceiro estado, terceiro estado. Burguesia, óbvio. Olha aí, ó. Hacker Umpa Lumpa. Burguesia. Até eu disse, os pobres. Por que não? Camponeses também não. Camponeses não. Por quê? Olha, outra pessoa falou. Trabalhadores camponeses não. Vai ser a burguesia. Gente, os pobres já passavam fome. Não tinha como pagar os impostos. Aumentando os impostos, eles vão ter como? Não vão. Então, não vai afetá-los diretamente. Agora vai afetar quem? Quem tem condições de pagar mais impostos. A burguesia, por mais que fosse o terceiro estado, tinha dinheiro. Então, se aumentava os impostos, eles conseguiam pagar. Entendem? Então vai afetar muito a burguesia. Por isso que a Revolução Francesa vai ser tanto liderada pela burguesia, porque a burguesia vai se prejudicar também de outra forma. Enquanto a galera pobre, os camponeses, os trabalhadores urbanos se prejudicavam passando fome e tudo mais, a burguesia se prejudicava ganhando menos. E a burguesia quer ganhar mais, quer lucrar mais. Tá? Vocês entenderam porque a burguesia vai ser a principal prejudicada nesse processo? Tá? Burguesia, pois eles queriam comercializar. Os pobres têm que comer picanha. Que é isso? Era só deixar. Salve para Feliposo. Sobre 13 colônias. 13 colônias tem uma. Eu acho que tem uma live sobre isso aqui, uma live. Não tá dentro do nosso conteúdo, da nossa proposta de hoje. E não vai sobrar tempo para falar um pouco sobre isso. Né? Mas tem uma sobre. Deixa eu ver. Eu boto aqui na descrição. Beleza? A live sobre a independência das 13 colônias. Ó, independência dos Estados Unidos. Tem uma live aqui. Eu posso até colocar aqui na descrição. Deixa eu colocar logo aqui na descrição. Pedir para minha produção colocar, no caso. Produção. Opa, 38 pessoas assistindo simultaneamente. Estamos crescendo esse número, hein? Se chegar nos 50, pelo menos um segundinho de 50, o Loi já aparece. Ó, gente, vou botar aqui, ó. Ao live. Dependência dos EWA. Tá na descrição, tá? Quem quiser saber sobre a independência dos Estados Unidos, tem um link na descrição. Enquanto eu parei aqui, deixa eu pedir. Ó, 1.137 inscritos, aumentamos 17 inscritos. 47 likes ainda. 47 likes. E 37 pessoas assistindo simultaneamente. O número tá crescendo. Mandei o link da live em um grupo com 200 pessoas. Muito bem, se chegar a 50 já sabe, Lil Lois.
Tá tudo pronto. Ele já tá esperando. Ele vai ficar muito triste, inclusive, se não aparecer, né? Diante do aumento, os setores populares e a burguesia se revoltaram, principalmente a burguesia, né? Uma proposta de reforma fiscal foi rejeitada pelo parlamento. Tá? E aí, gente, a burguesia chegou lá para o parlamento e disse assim: parlamento, vamos fazer o seguinte, vamos reformar uma reforma fiscal, vamos mudar a cobrança de impostos. Como, burguesia? Fazendo o seguinte: primeiro e segundo estados pagam impostos tanto quanto o terceiro paga. Sendo que quem compunha esse parlamento era o primeiro e segundo estados. Eles vão aceitar isso, sabendo que vai prejudicá-los? Não. É aí que começa. Gente, a gente tá nos antecedentes da revolução, viu? A revolução oficialmente ainda nem começou. Tá montando as bases pra pancadaria, pra porrada mais à frente.